Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, se alguém tinha alguma dúvida que a aliança Lula-Moraes voltou a operar 100% aí nos bastidores, olha a notícia que saiu hoje no Igor Gadelha, né? Tá aqui, ó. Conversa secreta de Lula e Moraes após as mensagens de Vorcaro, né? O presidente Lula conversou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no início de março, após o vazamento das mensagens de Daniel Vorcaro. Então, lembra dessa história. O que estava acontecendo no início de março? Antes de mais nada, teve a grande manifestação da direita pedindo fora Lula, fora Moraes. Teve um monte de gente falando que o Lula tinha que se afastar do Moraes porque tá ficando mal, tá pegando mal. Ficou muito evidente, né? E eu falando para vocês que é lógico que o Lula quer se afastar do Moraes. É o Lula que tá chutando o Moraes. Todo mundo sabe que era o Lula que estava chutando o Moraes. E aí teve essa reunião dos dois e, de fato, depois disso, você reparou que a coisa esfriou? Você reparou que a Malu Gaspar já faz algumas semanas que não publica nenhuma outra bomba, assim, não acontece nada assim, né? É o que eu falo para vocês, esses jornalistas no Brasil estão todos a serviço do Lula. O Lula queria derrubar o Alexandre de Moraes. Eles conversaram, se acertaram e agora estão jogando no mesmo time porque os dois se viram despreparados, né, desprotegidos, né? E o problema desse tipo de coisa é que mesmo os dois no mesmo time vão perder essa partida, tá? Olá, quem tá falando é Maurílio. Tá curtindo o nosso vídeo? Espero que sim, hein? Foi feito com carinho pra você. Dá um like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá uma força pra gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Grande abraço. Então tá aqui, ó, a conversa secreta de Lula e Moraes após as mensagens de Vorcaro. Olha que coisa, né? O presidente Lula conversou com o ministro Alexandre de Moraes secretamente. Ninguém ficou sabendo dessa reunião, não estava na agenda de ninguém aqui. O presidente Lula teve um encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recentemente, fora da agenda oficial. A conversa, segundo fontes no Palácio do Planalto, aconteceu no início de março. A reunião ocorreu logo após o vazamento de uma série de materiais extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, entre eles mensagens atribuídas ao ministro do STF, né? Então lembra, eles estão falando dessa reportagem aqui, ó. Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia que foi preso, conseguiu bloquear, e aí o Alexandre de Moraes depois fez uma nota dizendo que não ligou para mim, não, que não foi para mim, não sei o que lá. Aí depois a Malu Gaspar desmentiu isso. Cara, naquele momento tava pesada a coisa pro Alexandre de Moraes, uma coisa que, porra, parece que não tem saída disso, né? Aí o que ele foi fazer? Ele foi lá falar com Lula, né? Lembra, já tava na pressão, porque antes disso teve um monte de protestos, né, no dia 1º de março, né? Um monte de protestos no Brasil inteiro pedindo Lula, fora Alexandre de Moraes e coisa e tal. Nos bastidores do Palácio do Planalto cresce o incômodo. Isso aqui é tudo notícia antiga, tá? A única notícia de hoje aqui é essa daqui, tá? Eu tô botando essas outras notícias aqui para mostrar para vocês o contexto da época em que essa reunião aconteceu, né? Então tá aqui, ó, Lauro Jardim, nos bastidores do Planalto cresce o incômodo de Lula com Moraes. Não, Lula quer abandonar Moraes. E eu falei para vocês, Lorota, todo mundo sabe que desde o início é o Lula querendo chutar o Moraes, não é agora. Não foi agora, no início de março, que o Lula disse que queria abandonar o Moraes, não. Foi desde novembro, quando começou essa coisa toda de vazar coisa do Vorcaro e coisa e tal, era para atingir o Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, STF, Congresso blinda o Toffoli e Lula paga a conta. Né, o pessoal criticando que estão protegendo o Toffoli e o Lula tá pagando a conta disso daí. O Lula tem que se afastar desse pessoal. Isso tudo aqui é a imprensa trabalhando pro PT, tá? Todo mundo trabalhando pro PT. Aqui, ó. Erosão Master de Lula obrigará a esquerda a se livrar de Moraes. Isso aqui tudo no início de março, tá? Iníciozinho de março. Na época que a coisa estava feia para Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó. Lula tem que tomar distância do Alexandre de Moraes e não pode defender, tem que tomar distância do STF, não pode defender Alexandre de Moraes, diz o Rui Costa Pimenta aqui no Brasil 247, né? Então, muito estranho esse negócio, né? Começou o pessoal realmente a pressionar, a dizer que Lula tem que se afastar, sendo que, desde o início, era óbvio que era o Lula vazando essas coisas todas para pegar o Alexandre de Moraes, né? Eu já expliquei para vocês na época quais são os motivos do Lula para isso. Ele tem motivos para isso. Primeiro, ele resolve o problema do Pacheco, né? Que ele hoje está com um pepino que o Senado não aprova o Bessias porque quer aprovar o Pacheco. Então, se ele tira mais um ministro do STF, ele abre espaço para o Pacheco, né? Segundo, ele criando essa confusão toda, ele meio que tira a atenção do caso do INSS,
que é muito pior para o Lula, o caso do INSS lá com Lulinha e coisa e tal, essa coisa toda é muito pior para o Lula. Então é positivo para o Lula nesse sentido também, né? E além disso, existe a suspeita de que isso faça parte do acordo com o Trump. Eu já falei para vocês. O Trump tirou a Magnitsky e tirou as sanções ao Brasil, certamente num acordo que envolvia, olha só, o Brasil vai ter que dar um jeito no Alexandre de Moraes, tem que resolver o problema aí. E o Lula falou, não, deixa que a gente vai resolver aqui, vamos botar a imprensa, coisa e tal. O André Esteves foi lá, junto com o Lula, junto com a comitiva lá do JBS, não, a gente vai resolver aqui, Trump, pode deixar que a gente vai resolver esse problema aqui, vamos dar um jeito de tirar o Alexandre de Moraes da presidência. E de fato, era o que eles estavam fazendo, né? Só que aí o Alexandre de Moraes foi lá conversar com o Lula, conversou com o Lula, né, aqui, ó. Nessa conversa, de acordo com auxiliares presidenciais, Lula teria indicado a Moraes que não pretende abandonar o ministro e que assumirá a presidência do STF em 2027. Né? O Alexandre de Moraes se torna presidente do STF a partir de setembro de 2027, né? Se conseguir durar até lá, se não cair via impeachment até lá, evidentemente. Né? Interlocutores de Lula lembram que ele é grato a Moraes pela atuação do ministro nas eleições de 2022, que garantiu a posse do petista. Garantiu, dedão na balança ali, que todo mundo sabe que teve dedão na balança lá na eleição, né? Proibiram toda a propaganda que ia contra o Lula e favorável ao Bolsonaro, e fake news que era contra Bolsonaro e a favor do Lula estava rolando solta, né? Então, ou seja, o Lula, interlocutores do Lula dizem que ele é grato ao Moraes. Obrigado, Moraes, pela eleição, né? A gente sabe que ele é grato ao STF. Todo mundo sabe que a gente está vivendo um regime de exceção da coligação PT-STF, né? Então repara, né? A coisa estava encaminhando nesse sentido. No início de março eles tiveram essa conversa e de lá para cá, o que aconteceu? De lá para cá, a imprensa meio que parou, né? Ainda teve alguma coisinha depois disso, mas não teve mais nada, nenhum escândalo maior. A CPMI do INSS foi enterrada, né? Com a ajuda do STF, evidentemente. O Lula cancelou a viagem dele para os Estados Unidos, porque como é que ele vai falar com o Trump agora? O que ele vai falar para o Trump agora, sabendo que deu errado o esquema todo dele aqui, né? Que ele tinha prometido para o Trump isso daí, coisa e tal. Aí ele está dando a desculpa aqui que é porque não acontecerá, porque tem a guerra do Irã e não sei o que lá, e tem mais problema. Mas é lorota, né? Não vai acontecer porque o Lula prometeu uma coisa para o Trump e não está conseguindo entregar essa coisa que ele prometeu para o Trump e, na verdade, deu para trás. E voltou a apoiar o Alexandre de Moraes, né? É o que eu falei para vocês, o Trump foi otário se acreditou que o Lula ia cumprir alguma coisa, né? Sinceramente, essa é a visão desde o início nessa história, né? Não faz sentido esse negócio? E agora o negócio dos caminhoneiros, o Alexandre de Moraes, né, para ajudar o Lula, tá batendo nos caminhoneiros com multa de 7 bilhões de reais, eu fiz um vídeo já sobre isso, tá batendo nos caminhoneiros para dizer para os caminhoneiros não pode fazer greve não, senão vai prejudicar Painho Lula, não pode fazer greve não, pô. Tem que entuba aí o preço do diesel, foda-se que você vai à falência, não tem problema não, desde que Painho Lula ganhe a eleição, você falir não tem problema nenhum. Esse é o recado do Alexandre de Moraes para os caminhoneiros no Brasil, né? Tem que ficar quietinho, boquinha calada, continua trabalhando aí como se nada tivesse acontecido. O problema desse pessoal, né, assim, de novo, é o esperado, né? A mão corrupta lava a mão corrupta, né? Um ajudando o outro nessa história. Isso aqui é o esperado, não tem nada de diferente disso daí, né? A questão toda é que eu não sei se eles vão conseguir segurar essa coisa não, tá? Porque a tendência é ser muito forte isso. O Trump deve fazer alguma ameaça nos bastidores aí. Publicamente, o Trump não vai falar nada porque ele sabe que o Lula quer comprar briga com ele, que o Lula acha que isso vai melhorar as indicações aqui no Brasil. Mas o Trump pode não falar nada publicamente, mas pode dar recado nos bastidores, né? Os empresários brasileiros sabem da roubada que estão aqui, né? Sabem que o Trump, que estão desobedecendo esse acordo que foi feito lá com o Trump, né? Então, essa é a situação. O Lula decidiu peidar para o Alexandre de Moraes. Não deu certo, né? Também tem um negócio que aconteceu que voltaram a insistir no Toffoli, né? Voltou a sair coisas contra o Toffoli, porque a outra alternativa que o Lula tem é tentar tirar o Toffoli para abrir pelo menos a segunda vaga no STF, já resolve uma parte dos problemas que o Lula tem nessa história, né? Então é isso daí, essa é a história dessa reunião secreta de Moraes com Lula, depois das mensagens do Vorcaro. Os dois estão juntinhos, Lula e Moraes é a chapa que está concorrendo esse ano de novo. Eu acho que não vai ganhar não, tá? Eles estão achando que vão conseguir segurar esse tipo de coisa, e é sempre assim, toda vez que tem escândalo, a primeira coisa que os corruptos fazem é tentar ajudar o outro, opa, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém, vamos segurar aqui para não acontecer isso.
Mas o que acontece muitas vezes? A coisa fica grande demais e aí simplesmente eles não conseguem segurar. E aí quando estoura, estoura para todo mundo. Foi o que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato ficou grande demais. O pessoal, você acha que não tentaram segurar a Lava Jato? É lógico que tentaram. Fizeram de tudo para tentar segurar a Lava Jato. Mas simplesmente ficou grande demais a coisa, não conseguiram fazer isso. E está pintando que vamos ter um escândalo similar nesse caso aqui, tá? Mesmo que a imprensa fique calada, mesmo que as coisas todas não andem, a gente sabe que o André Mendonça está fazendo a parte técnica lá com a PF, as coisas vão aparecer, as coisas vão sair nesse processo e no final das contas os corruptos vão se ferrar nesse negócio, vai dar todo mundo dar a mão um ao outro, vai todo mundo afundar junto, né? Alexandre de Moraes e Lula, é esperado esse tipo de coisa, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final.